Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui da nossa série aí do treinamento gratuito. Uma das aulas que eu posso até falar que é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter nesse treinamento, tá? Onde eu vou explicar ali um pouco sobre Fibonacci, como é que eu uso ele no meu dia a dia, para que ele serve dentro do mercado, o que a gente pode usar para ter como projeção, ter como retração, tá? A gente vai ver algumas funcionalidades dessa ferramenta aí, é essencial dentro do mercado, que acho que para mim é uma ferramenta que todo mundo precisaria aprender ou pelo menos estudar ela pelo menos uma vez, velho, na vida, que é uma ferramenta que funciona bastante, cara, bastante, porque ele acompanha mesmo o movimento do mercado, ele acompanha a tendência do mercado, então ele vai te dizer ali se essa tendência ela é de alta, se ela é de baixa, ele vai te dizer uma possível correção daquela tendência, ele vai poder te dizer uma possível continuação daquela tendência, até onde essa tendência ela pode continuar, até onde ela pode retrair, e é isso tudo que eu vou trazer hoje aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, o Fibonacci no mercado, a gente usa ele para estipular ou uma correção de uma tendência ou uma possível projeção, uma possível continuação de uma tendência, certo? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender uma coisa. O mercado, por exemplo, se ele tiver uma tendência de alta, ele nunca vai subir somente em linha reta. Ele vai subir em ondas, tá? Isso são as famosas ondas de Elliott, tá? Então, se a gente tem uma tendência de alta, o mercado ele nunca vai subir somente em uma linha reta. Ele vai subir nesse formato aqui, ó, de ondas, tá? Ele vai subir fazendo esse formato, tá? Se ele tiver uma tendência de alta, ele vai fazer movimentos, tá? Sempre continuando, retraindo, continuando, impulsionando, retraindo, continuando, tá? Uma baixa, a mesma coisa, ele sempre vai se movimentar aqui em ondas, tá? As famosas ondas de Elliott, beleza? E para isso acontecer, a gente consegue classificar essas ondas como três. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência de alta, uma onda 1, uma retração dessa onda 1 e uma continuação dessa onda 1, certo? E essas três pernadas eu gosto de classificar elas como 1, 2 e 3, sendo a 1 uma onda de impulsão, onde o preço está sendo impulsionado para cima, iniciando uma possível tendência de alta. O movimento 2, uma onda de retração ou descanso, tá? Uma onda de retração ou descanso. E uma onda 3, onda de continuação daquela tendência, tá? Mesma coisa se a gente tiver aqui um exemplo para baixa, tá, pessoal? Onde a gente vai ter uma onda de pulsão para baixa, uma onda de retração no movimento contrário, que está retraindo aquela onda de baixa, e uma onda de continuação, tá? Então, também é classificada dessa maneira, tá? Beleza? Sendo a mesma coisa que para o lado. A gente vai ter uma onda de impulsão de baixa, uma onda de correção ou retração ou descanso para cima, tá? E uma onda de continuação que ele vai estar continuando essa tendência de baixa. Beleza? Então, vocês tendo conhecimento desse movimento padrão aqui de mercado, a gente vem agora para o Fibonacci, tá? Fibonacci ele tem três principais zonas. Que zonas são essas? Na verdade, ele tem 5 zonas, sendo que 3 delas são as 3 principais, que é o que vai servir para a gente, tá? Então, a gente tem uma primeira zona de 0% de FIBO, uma segunda zona de 38,2%, terceira zona de 50%, uma quarta zona de 61,2% e uma quinta zona de 100% de FIBO, tá? Vou fazer aqui a representação dela na figura. Então, por exemplo, se a gente tem uma FIBO, a gente tem essas zonas aqui. Tem uma zona de 0, uma zona de 38, 50, 61,8 e tem uma zona de 100% aqui embaixo, tá? A gente tem o 0,
Temos a zona de 38,2, temos a zona aqui de 50, que particularmente é a que eu mais gosto, tá? E a gente também tem a zona de 61,8 e a última de 100 pontos. Aqui, até ajeitar aqui, quarta zona de 61,8, tá? Acabei me confundindo ali, certo? Bom, aqui a gente tem essas 5 informações, essas 5 zonas de Fibonacci, onde o preço ele tende a servir como suporte e resistência, tá? Então, a primeiro de tudo, a primeira zona ali que a gente tem, o 0, ele tem uma importância de início, ele tem uma importância de... Então, a gente tem a primeira zona ali do 0, tá? Que é uma zona de início de tendência. Uma zona de início de tendência, tá? A gente tem as 3 zonas ali do meio, tá? Essas 3 regiões aqui, que elas são caracterizadas como zona de reversão, tá? Então, essas 3 zonas aqui, elas são caracterizadas como zona de reversão ou zona de retração, tá? Como vocês acharem melhor aqui. Essas 3 zonas, elas significam zona de reversão. Aqui, começo da tendência e aqui o fim da tendência, certo? Então, enfim, com base nisso daqui que a gente já viu, o para que serve dentro do mercado. Então, suponhamos que a gente tem aqui uma pernada de alta, tá? A gente tem, eu não vou fazer aquele, tem uma pernada de alta, tá? E eu queria saber se essa pernada ela começar a retração, até onde seria a retração dessa pernada, certo? Então aqui que a gente usaria uma ferramenta de Fibonacci para a gente poder saber até onde essa pernada ele tende a retrair, certo? Então a gente traçaria como o 0% no início dessa tendência e o 100% no fim dessa tendência, tá? A gente botaria aqui o nosso 0 de Fibo e o nosso 100 de Fibo no fim da tendência de alta, certo? Aí, beleza. Até onde é que essa tendência ela pode retrair? Lembra que a gente tem aqui as 3 zonas de Fibonacci, tá? As 3 zonas de reversão ou 3 zonas de retração, beleza? Mas a gente tem essa zona aqui que ela é classificada como uma zona de retração ou reversão, que é o 38,2, a gente tem a zona de 50 e a gente tem a zona de 61,8, beleza? Então a gente tem essa zona aqui, não é uma linha mágica que chegou nela, bateu e a gente vai fazer alguma operação, tá? Aqui ela é uma zona de reversão, uma zona de retração. Então esse preço, a partir desse movimento de alta aqui que foi iniciado aqui e ele terminou aqui, esse preço ele tende a retornar, ele tende a fazer uma retração até essa zona aqui, que ela é a zona de retração dessa pernada toda de alta que aconteceu. Lembra que o mercado ele não funciona, não tem uma alta somente subindo. Ele sempre faz aquelas 3 ondas que eu mostrei para vocês. Lembra aqui, ó, uma onda de impulsão, tá? Ele vai fazer uma onda de impulsão, ele provavelmente faz uma onda de correção e uma terceira onda de continuação, beleza? Então, a partir dessas 3 ondas que a gente pega o começo daquela tendência e o fim daquela tendência para saber mais ou menos achar ali um ponto de suporte e resistência imaginário, tá? Que ele não está visível para a gente no gráfico, porque aqui ele foi apenas uma única pernada, tá? Ele não está visível no gráfico, mas pelo Fibonacci a gente sabe que existe uma região de briga ali muito forte, que é uma região de retração daquela pernada de alta toda que aconteceu, beleza? Bom, sabendo disso então, que a gente tem aqui essa zona de reversão, uma zona de retração, a gente sabe que a partir do movimento que a gente tem uma pernada de impulsão e ele começa a corrigir esse movimento, a gente pode traçar o nosso Fibonacci para encontrar algumas zonas de suporte e resistência que elas sejam
imaginárias ali, porém que com o Fibonacci a gente consegue traçar, beleza? A gente vai daqui a pouquinho já lá para o gráfico para explicar na prática tudo que a gente está ensinando aqui como foi no último vídeo, beleza? Bom, então além desse mecanismo que eu gosto de usar o Fibonacci para saber até onde aquela pernada de retração ela vai, até onde ela vai, eu também posso saber as possíveis projeções daquela pernada. Então, por exemplo, aconteceu aqui uma tendência de alta, o mercado corrigiu, tá? Eu tracei o meu Fibo do zero, do início dessa pernada, até o 100, que foi o fim daquela pernada de alta, correto? E a gente achou a nossa região de retração aqui, tá? Nossa região de retração. Esse mercado ele veio, fez essa retração e agora ele vai fazer uma pernada C de continuação, tá? E pelo Fibonacci, com o Fibonacci a gente também pode fazer essas projeções, tá? Lá pela própria Profit a gente tem uma ferramenta que chama projeção de Fibonacci, beleza? Só que eu não gosto de usar, eu tenho a minha maneira própria de traçar as minhas projeções, tá? Então, a gente não sabe até onde essa pernada C ela vai, tá? Mas com o Fibonacci a gente consegue descobrir também outros pontos aqui para cima de suporte e resistência também, tá? Aqui no caso, uma alta vai ser uma possível resistência aqui em cima, tá? Então com o Fibonacci a gente consegue distinguir aonde que vai ser a correção daquela tendência de alta e até onde vai ser a continuação, caso tenha uma continuação daquela tendência, a gente também consegue projetar até onde aquela tendência ela pode continuar, tá? Até um ponto para dizer assim, opa, aqui ele pagou todo o movimento que aquele Fibonacci me deu. Então, querendo ou não, ali é uma região também importantíssima de resistência, no caso de uma tendência de alta. Uma tendência de baixa, mesma coisa, só que ele vai virar ali um suporte na nossa projeção, beleza? A projeção, cara, não vou mentir para você, a projeção é o meu forte, tá? Eu sou muito bom nas minhas projeções, tá? Então, se você quiser saber sobre a projeção, só pagando a mentoria, tá? Lá eu vou te explicar como que a gente vai posicionar o nosso gain, quando que vai ser as nossas entradas, eu vou te mostrar os gatilhos de entrada pelas projeções, tá? Mas aqui é uma maneira mais básica de eu passar para vocês como essa ferramenta ela é muito importante e ela funciona muito dentro do mercado financeiro, tá? Como a gente pode fazer, como eu mostrei para vocês, na verdade, que o mercado ele se movimenta por ondas, tá? Por ondas. E o intuito da Fibonacci é saber até onde essa onda de correção ela vai corrigir e até onde essa onda de continuação, que seria essa pernada 3 aqui, ela vai continuar aquela tendência, tá? E dentro disso, com base nisso, a gente consegue fazer as nossas projeções, beleza? Então, vamos lá para o gráfico. Vou abrir o gráfico aqui para vocês, tá? Se quer abrir, a gente vai lá para o gráfico, pega alguns exemplozinhos desses de projeção, de retração. Eu não vou explicar detalhadamente como é que eu faço o traçamento das minhas projeções, das minhas retrações, mas eu vou aqui nem métodos de entrada, tá? Porque aí só pagando a mentoria mesmo, beleza? Quais são os meus gatilhos de entrada, quais são as minhas confirmações também, tá? Mas eu vou te mostrar aqui na prática também como que seria, por exemplo, uma possível projeção, uma possível retração, tá? Pessoal, e olha só, acabei de abrir o gráfico aqui e aquelas análises que a gente fez ontem, né, que eu postei no vídeo de ontem, sobre suporte, resistências, linhas de tendência, tá? Elas ainda estão aqui no gráfico e olha só que interessante. Ontem o gráfico ele fechou aqui nesse candle verde e hoje ele já abriu aqui com esse candle branco, tá? E olha só isso, velho. Isso aqui era um ponto de quê? Isso aqui era um ponto de resistência anterior. E olha só isso. Olha onde o mercado abriu, tocou lá na nossa região e olha a despencada que ele deu. Beleza. Ele pegou, fez um rompimento ali do nosso eixo central daquele canal de alta lateral que estava aqui e a gente projetou aquela mesma amplitude aqui para o lado, certo? E olha só isso, olha onde ele está respeitando, velho. Olha só isso. A gente teve aqui uma descida estrondosa do mercado, tá? A gente teve lá num toque, lá na nossa resistência lá em cima, e ele teve essa derretida toda, veio buscar aqui uma zona de confluência muito forte, que a gente tinha uma LTA e uma zona de suporte aqui,
tá? E olha só onde o mercado ele veio buscar e está montando uma possível reversão aqui pra gente. Lembrando que a gente está num gráfico de 60 minutos, tá, pessoal? Estamos num gráfico de 60 minutos. Caso a gente venha para um 15 minutos, olha só isso. Olha como ele respeitou aqui, tá? Olha como ele respeitou aqui como suporte. Esse suporte ele foi rompido. E agora olha como ele serviu como resistência nesse candle, que ele tocou lá. Pode ver que ele retraiu e o próximo candle ainda foi mais para baixo e fez outra sombra. Só que aqui é uma região de briga muito forte, tá? Que é uma região de briga, essa zona aqui é uma região de briga muito forte, onde a gente tem uma incidência de compradores aqui embaixo e uma incidência de vendedores aqui em cima, tá? Então o preço ele tende a ficar lateralizando aqui nessa região até ele explodir para algum dos lados ou criar uma nova tendência ou corrigir toda essa baixa aqui, tá? Toda essa baixa que a gente teve no dia, beleza? Toda essa derretida que a gente teve no dia, inclusive, já puxando para a aula de hoje, tá? Sem mais delongas, eu poderia pegar uma Fibonacci e ver aqui onde é que seria a região, uma zona de retração de toda essa baixa aqui do dia. Que vocês perceberem, o mercado ele não retraiu, o mercado ele andou só em baixa, tá? Ele só teve uma tendência de baixa. Então agora eu descobri já a nossa zona de retração, zona de reversão dessa pernada de baixa inteira aqui, que seria essa zona aqui, tá? Que é essa zona aqui, beleza? Então eu posso pegar e traçar uma zona de suporte e resistência aqui na minha linha de 50%, que é uma região ali intermediária de onde o preço ele pode retrair essa pernada inteira. Bom, então vamos ver aqui, procurar aqui para trás do gráfico, eu vou limpar aqui, tá? Limpar os estudos, excluir todos os estudos e vamos usar apenas o Fibonacci, tá? Vamos voltar lá para o gráfico de 60 minutos, onde vamos pegar uma tendência mais macro do mercado para saber aí umas possíveis retrações dele, certo? Então, vamos lá, deixa eu procurar aqui alguma zona de impulsão. Bom, a gente teve aqui, ó, uma impulsão, uma correção e uma continuação dessa tendência. A gente vê que o mercado ele teve uma derretida aqui muito grande, tá? Impulsionando o mercado para baixo, certo? E logo em seguida a gente teve uma retração dessa pernada, tá? A gente teve uma correção dessa tendência aqui de baixa toda que fez. E depois a gente teve uma continuação daquela tendência de baixa que o mercado estava fazendo para a gente, certo? Então com o Fibonacci ele é uma ferramenta que a gente consegue encontrar regiões aqui de retração, certo? Vocês perceberem, aqui ele até fez um rompimento dessa região, tá? Que a nossa região era aqui. Ele até fez um rompimento dessa região, tá? Porém, no outro dia ele acabou respeitando a nossa análise ali e a região de retração daquele Fibonacci, certo? Deixa eu procurar um outro agora aqui, onde ele teve uma impulsão, ó, bem aqui. Percebe que olha o tamanho dessas velas aqui, olha como ele foi impulsionado para cima. Tá? Então ele teve uma forte tendência de alta aqui, logo no começo do dia, tá? Nas duas primeiras horas desse dia aqui, ó, ele só subiu, vendo? Ó? No dia 1º de julho, a gente teve uma forte tendência de alta aqui com esses dois candles, a gente está no gráfico de 60 minutos, então foram dois candles de bastante força e volume, tá? Só que o mercado ele não sobe para sempre, percebe que a gente teve dois candles em 60 minutos em uma forte tendência de alta, só que o mercado ele não sobe para sempre, ele tem que dar uma retraída, tá? Para poder dar uma descansada e continuar sua tendência de alta. Foi o que aconteceu e com o Fibonacci a gente descobre até onde essa pernada ela pode retrair, certo? Até onde é a zona. Então a gente pegou aqui do começo dessa pernada, do começo dessa tendência de baixa até o fim dela, tá? E a gente encontrou a nossa zona de retração, que seria onde? Seria essa zona aqui, é a nossa zona de retração, certo? Vê que o preço ele chegou aqui na região de 61,8, ó, e retraiu, certo? Então são zonas de suporte e resistência, o que aqui atrás você não consegue olhar, você não tem nenhuma referência, vê que o gráfico ele tá bem bagunçado aqui nessa região, tá? Então você não tem uma referência ali fixa de um suporte ou uma resistência que seja para você usar como pullback ou alguma outra coisa, tá? Então com o Fibonacci é uma ferramenta para você identificar até onde aquela retração ela pode acontecer, já que a gente teve uma alta, o preço tende a retrair e até onde vai essa retração,
certo? Com o próprio Fibonacci também, a gente também tem como saber até onde essa pernada pode ir, certo? Então a gente teve aqui, ó, uma zona de projeção também, onde ele teve uma impulsão, teve uma correção e teve uma continuação daquela tendência. Então, com o Fibonacci, também dá para descobrir até onde essa pernada ele pode ir. Então, a gente vê aqui que ele foi bem próximo do nosso primeiro alvo, tá? Bem próximo mesmo e acabou retornando, certo? Está no gráfico de 60, vamos para um gráfico de 15 minutos, tá? Vamos para um gráfico de 15 minutos aqui, seria mais uma visão mais floresta, tá? Uma visão mais árvore, aliás, para a gente entender. E olha só que curioso. Hoje a gente teve duas zonas de... Ontem, aliás, a gente teve duas zonas de retração que elas não foram respeitadas. Como, por exemplo, a gente teve uma primeira pernada aqui de alta, depois a gente teve uma outra impulsão de baixa, e depois a gente teve uma outra impulsão de alta, tá? Então, por exemplo, a gente teve aqui duas vezes as zonas de retração elas não sendo respeitadas. Então, por exemplo, a gente teve essa primeira zona e ele tinha, nós encontramos aqui uma região de retração, porém o mercado ele não respeitou aquela tendência de alta que ele queria, que ele estava mostrando para a gente. Ele acabou perdendo esse fundo aqui, tá? Ele acabou perdendo e desbocando numa tendência de baixa. Bom, aí agora a gente imagina, não, o mercado ele já fez um rompimento para baixo, agora ele vai iniciar uma nova tendência, agora uma tendência de baixa. Então a gente vai pegar o nosso Fibonacci e vai calcular, porra, essa pernada aqui de baixa, o mercado ele só caiu, tá? O mercado ele só caiu, então ele vai ter que fazer uma retração para ele descansar aquele preço. E onde é que seria essa zona nossa? Essa zona ela seria aqui, tá? Porém, o preço ele veio nessa zona e olha o que aconteceu. Ele foi de novo buscar esse topo aqui e acabou não respeitando a nossa zona. Então, esse dia aqui foi um dia péssimo para o Fibonacci, tá? Onde ele não respeitou nenhuma das duas primeiras operações, aí, possíveis operações que tenha dado no dia, tá? Mas é para mostrar para vocês que é uma ferramenta muito, muito, muito boa. Por exemplo, aí a gente teve essa nova pernada aqui, né? Uma nova impulsão novamente. Vamos de novo lá pegar o nosso Fibonacci e procurar onde é a zona de retração dessa pernada. Então a gente encontrou novamente uma zona de retração onde o preço ele tende a voltar para fazer ali um pullback ou para fazer um last kiss, tá? E continuar sua tendência de alta. E o preço ele chegou aqui de novo na região de 61,8, só beliscou e explodiu para cima, tá? E aqui ele fez um rompimento desse topo, indicando uma possível pernada C, uma possível pernada de continuação de tendência, tá? Então, com o Fibonacci também a gente pode descobrir até onde essa tendência ela pode ir. E mais uma vez, o preço foi lá buscar a nossa região ali de projeção de Fibonacci, tá? Então, o intuito que eu quero dar aqui para você, mostrar para vocês nesse vídeo é passar os conceitos básicos do Fibonacci e ver como é que ele funciona dentro do mercado, para que ele funciona dentro do mercado. Então, eu considero o Fibonacci uma ferramenta excelente justamente por conta dele saber até onde uma pernada ela pode retrair, ou até onde essa pernada ela pode continuar. Então, por exemplo, eu estou comprado em uma região e eu estou chegando próximo a uma região de projeção de Fibonacci, ali de alta, tá? Eu estou comprado, fiz uma projeção de Fibo, então se eu vou chegando nessa região, não tem por que eu ficar comprado mais. Por quê? Porque o Fibonacci, ele acompanha o movimento do mercado. Lembra que o mercado ele se movimenta por ondas em tendência, tá? A gente gosta de trabalhar o mercado em tendência. Você não tem como trabalhar um Fibonacci em um mercado lateral, tá? Porque o Fibonacci ele foi feito para usar mercados em tendência. Por isso que eu me saio muito melhor quando o mercado está em tendência, certo? Então com o Fibonacci eu consigo ali estipular até onde aquela pernada ela pode voltar, tá? Até onde eu posso segurar aquela operação se eu tiver numa compra, se eu tiver numa venda, beleza? Então a gente consegue ali criar zonas de contexto ou zonas de suporte e resistência imaginárias dentro do gráfico, tá? Percebe que a gente tem várias ondas aqui, tá? Várias e várias ondas, ó. Então a gente tem
uma onda de impulsão. Opa. A gente tem uma onda de impulsão, a gente tem uma correção, tem uma continuação, tem uma correção, tem uma continuação, uma correção, uma continuação, até ele começar a ficar lateral aqui, tá? E depois uma impulsão, uma correção, uma impulsão, novamente, tá? Então, é uma ferramenta muito importante, muito clara dentro do mercado, que também ali como a gente montando estratégias ali de métodos de entrada, procurando gatilhos, achando gatilhos, sabendo conduzir um bom trade, a gente consegue usar essa ferramenta muito boa a nosso favor, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Fibonacci ele é uma ferramenta, hoje é uma das minhas principais ferramentas dentro do mercado, é um que eu uso aí para saber onde é que eu devo entrar, saber onde é que eu devo sair, saber conduzir uma operação também, tá? Então, é uma ferramenta ali excelente no meu dia a dia, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber mais a respeito, só pagando a mentoria, lá eu vou te explicar todas as maneiras que tu tem e que tu pode, todos os gatilhos para controle financeiro, tá? Todos os gatilhos ali para entrada técnica, entrada visando o capital, visando o gerenciamento, tá? E sempre com stop técnico, gain técnico e o financeiro vindo em segundo plano ali. A gente também tem métodos de piramidar operações com a Fibonacci, tá? Usando métodos ali de piramidar a operação. O que seria piramidar uma operação? Uma operação que você já está ganhando, mas pelo Fibonacci ainda tem espaço para subir, para chegar em uma projeção. Então a gente poderia ali piramidar uma operação. Então você está comprado desde lá de baixo e você consegue comprar mais contratos para poder subir e subindo com mais contratos e, logicamente, mais lucros, certo? Tudo isso eu ensino no meu treinamento, na minha mentoria, tá? Uma mentoria onde eu fico 2 meses com você, 2 meses ali a gente vai operar ao vivo, a gente vai ter caos, tá? Onde eu vou te passar todo o meu operacional com base no Fibonacci. Aqui eu tô te passando, te mostrando mais como é a funcionalidade, para que ele serve dentro do mercado, como é que a gente pode usar ele para saber tanto correções do mercado quanto projeções do mercado, saber as tendências, até onde aquela tendência ela pode ir com base no Fibonacci, certo? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Dependendo da dúvida, eu posso vir aqui ou fazer um vídeo especialmente só para isso. Ou se não, cara, eu peço teu WhatsApp, a gente troca uma ideia no WhatsApp, tá? E eu tento tirar e sanar todas as tuas dúvidas. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço.